ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h06, entrando no ar a partir de agora, mais uma edição do Arena CBN, aqui na CBN Campinas 99,1, e também já quero agradecer a rapaziada que está acompanhando o Arena pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a semana já começa com muitos assuntos, do jeito que o Fábio Chaib gosta. É sorteio para um lado, é sorteio para o outro, e logo de cara na Copa do Brasil, ó, tal! Deu ruim pro Palmeiras ou deu ruim pro Corinthians, porque teremos Corinthians e Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na Libertadores o Palmeiras pegou uma baba, né? Babinha vai pegar o Universitário do Peru, já tá classificado para as quartas de final. Palmeiras, se quiser, não precisa nem jogar. Vamos ter um confronto muito legal, hein? Inter e Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Penharol e Racing também. Penharol e Racing. Pra quem gosta de futebol. Como diz o nosso grande Carlos Batista, é metal esfregando em metal, hein? Metal esfregando em metal. Metal esfregando em metal. E a semana tá começando e tem muita coisa pra gente falar. Tem a vitória do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Respirou, saiu do Z4. E hoje... Daqui a pouco... Estarei lá, hein? Moisés Lucarelli? Majestoso. Tem a macaca contra o Ipiranga. Sabe qual que é o apelido do Ipiranga? Sabe que eu esqueci? É o Canarinho. Canarinho. É o Canarinho. Sabe o nome do estádio do Ipiranga? Poxa, boa pergunta. É o Colosso da Lagoa. Colosso da Lagoa. Estaremos, então, qual o time escalado? O time escalado, Cabelo, é o seguinte: Carlos Cabela, o Ziriguidum, narrando e trazendo as emoções. Ao lado dele, com o coração acelerado, Carlos Eduardo de Freitas. Eu estaria ali no gramado, dando aquela conferida, né? Isso. E Júlio Nascimento aqui no pilotando a máquina. Isso. Muito bem. O que você achou? Gostou? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, Ele Almeida, onde estiver. E toda a semana você precisou colocar o carro na rota novamente, que o bicho pegou sexta-feira, né? Quase que eu tomei um safanão lá, mas tudo bem. Sem ter culpa, né? Sem ter culpa nenhuma, mas tudo bem. Tudo certo. Onde também tá tudo certo é o Guarani, né? Que se recuperou, a gente vai falar do Guarani. Hoje tem a ponte e hoje tem sarcófago. Hoje também. tem? Tem sarcófago. Hoje tem sarcófago. Não acabou? Não, finalzinho. Tem cardápio cheio hoje, hein? Tem Série B, tem Série C. Bora. Tem algum outro que foge de qualquer divisão do futebol brasileiro ou não? Tem. Então você segura a informação e já você traz, cardápio 5 atrações. Lotado, hein, Carlão de Freitas? Imagino cada jogão, Antônio Lupi. Rolando agora a final da Série C do italiano, Ternana e Pescara. Ai, que Olha legal. só que gostoso. Algum streaming deve estar passando. Com certeza. Ou aqueles que você assiste. Nossa, mãe. Uma colaboração. Uma colaboração pros meninos. Quem nunca, hein? Ai, meu Deus do céu. Aí você vai, aí muda, né? Sai da imagem, fica... Torta, né? Nossa. Quem nunca, realmente. Quem Outro nunca, dia, de se o verdade. rapaz veio trabalhar com a cabeça torta com torcicolo, é porque viu ali um pequeno desvio no YouTube, né? E se fez o Pix, aí levou volta, a pior ainda. Normaliza. Ei, Carlão. Lupércio, boa tarde a você, boa tarde, William Cabelo, grande Fábio Chaib. O sorteio da Copa do Brasil, não sei se deu ruim não, hoje o Palmeiras vive um momento bem melhor que o Corinthians, mas em termos de Libertadores o Verdão foi bem, né, deu sorte aí, pegou o Universitário do Peru, que dá pro Palmeiras passar com muita tranquilidade a próxima fase da Liberta. E o sorteio ainda tá rolando da Copa do Brasil, por isso ele tá muito atento em tudo que acontece. Fala, Chaib, gostou do Corinthians e Palmeiras nas oitavas?
Será que seu Verdão vai dar o troco em relação ao Paulista, hein, Chaib? E aí, Lupi, muito boa tarde, ouvinte CBN. Eu gostei, Copa do Brasil é muito legal por isso, né? Esses clássicos regionais também, nada melhor. Ela ia falar bobagem. Ia falar bobagem. Ia falar. O que acontece? Dorival Júnior só tá de olho, ia falar bobagem. Não, o pessoal lá na academia já tava com a mão na cabeça e de repente alguém foi lá e cortou o fio da internet. E ainda bem que o Fábio Chaib, ele foi deslogado, mas já ele volta pra dar o destaque desta segunda-feira. E tem sarcófago, né, Cabelo? Hoje tem sarcófago. Cabelo não, Cabelo. Cabelo. Quem já entrou em campo? A Ponte Preta. A Ponte Preta entrou em campo e enfrentou um time tradicional ou não? Muito tradicional. Muito tradicional? Muito. Do estado de São Paulo ou do Brasil? Do Brasil. Quer uma cor? Vixe Maria, olha que dia que é hoje, hein? Melhor evitar, Cuidado. né? Mas muito respeito. Vamos ouvir um trechinho da reportagem? Sim. Vamos lá, um trechinho da reportagem. 15 segundos não, são 3 segundos. Atenção, meu caro Eduardo Rodrigues Obolacha, 3 segundos da locução da matéria do sarcófago de hoje. Vai! A Ponte Preta estava afim mesmo de conseguir a primeira vitória fora de casa. Opa, a Ponte Preta estava afim mesmo de conquistar a primeira vitória fora de casa. Não é tão antigo esse jogo não, hein? Pela narração do nosso grande amigo Oswaldo Luiz. Bom, mas tem uma música, né? Tem um sucesso. Tem um sucesso, ou não. Não, é um sucesso. É um sucesso? Não, você escolheu. Não, se você que escolheu. Vamos ouvir a música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Bem dançante, né? É de agora, né, assim. Agora? Passado, 4 e 12? Um passado recente. Um passado recente. Som na caixa! Bom, essa música ela foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou pro sarcófago desta segunda-feira, hoje, dia 2 de junho. O Chaib voltou? Sim, estou aqui. Ô, Chaib, por favor. Agora eu quero falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Muito legal esse jogo nas oitavas de final. Ninguém tá falando nada também, mas a gente tem a reedição da final do ano passado, né? Atlético Mineiro e Flamengo também nas oitavas. Nossa. São Paulo acabando pegando o Furacão. O Atlético Paranaense está na Série B esse ano, mas é sempre complicado jogar na Liga Arena. E o Botafogo enfrentando o Bragantino, outro duelo muito legal também. Eu acho que CSA e Vasco, CRB e Cruzeiro, acho que os times da Série A devem seguir como os favoritos. Fluminense e Inter é um jogão também, hein? Ontem o Fluminense ganhou do Inter no Beira-Rio e agora se enfrenta novamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Aqui 2 meses tem muito confronto bom, viu, Lupi? Opa, que legal, hein? Muito bom, Chaib. E teve também o sorteio da Libertadores, passaram aqui os confrontos. Atlético Nacional, que é da Colômbia, né? O Atlético Nacional é aquele da Chape? Bicampeão. Isso, bicampeão da Libertadores. Atlético Nacional contra o São Paulo. Fortaleza e Vélez. O Leão do Pici pegou um time bem difícil, hein? Flamengo e Internacional. Ah, com certeza. Ele não vai ser demitido, não. Fica tranquilo. Flamengo Internacional, jogaço também da Libertadores. Universitário do Peru e Palmeiras. Palmeiras já tá classificado, não precisa nem jogar. Libertad e River Plate, jogo legal também. Cerro Porteño e Estudiantes da Argentina. Jogo chato. Penharol e Racing. Nossa, é Libertadores. Esse é raiz, né? Genuína. LDU e Botafogo. E já tem aqui até o chaveamento. Ó. Quem passar de Atlético Nacional e São Paulo pega o vencedor de Botafogo e LDU. O vencedor de Palmeiras Universitário, o Palmeiras no caso, pega o vencedor de Libertad e River Plate. Nossa. Parada indigesta, hein? Ó, Fortaleza e Vélez, quem passar pega o vencedor de Penharol e Racing. Cerro Porteño e Estudiantes, quem passar pega o vencedor do Flamengo e Internacional. Legal. Tá aí o chaveamento, a gente vai falar muito sobre isso. Carlão de Freitas, Cabelo, Chaib, eles vão dar os pitacos em relação aos sorteios que estão acontecendo. Na verdade, o sorteio da Libertadores já foi, o da Copa do Brasil também, mas parece que vai ter o sorteio de mando, né, Chaib? Agora, se o primeiro jogo é na casa de quem? Por exemplo, do Palmeiras ou do Corinthians, né? Exatamente, daqui a pouquinho o sorteio dos mandos de campo também, lembrando que o sorteio das quartas de final vai ser realizado ainda, não tem a direção ainda nesse chaveamento de hoje, então um novo sorteio será feito para definir os times nas quartas de final. Boa, e a enquete de hoje é a seguinte, até com base no final de semana, para a gente aproveitar o gancho.
Menino Ney foi expulso. Olha Menino pronto. Ney foi expulso, deu uma Que mãozinha lambança, pro hein? Botafogo. Que lambança, eu não usaria o termo lambança, mas daqui a pouco a gente vai discutir. Sim. A pergunta pro ouvinte é a seguinte: 19 99186 9070, porque o Neymar acabou. Como ele tá suspenso, ele não enfrenta o Cruzeiro. Na verdade, Fortaleza, não enfrenta o Fortaleza. E ele não tem mais contrato, porque o Campeonato Brasileiro só volta depois da Copa do Mundo de Clubes. E o contrato do Neymar é até o dia 30 de junho. Se você, ouvinte, fosse o presidente do Santos, você renovaria ou não com o Neymar Júnior? 19 99186 9070. 99186 9070. Se você, ouvinte, tivesse a caneta para renovar o contrato do Neymar com o Santos, você aceitaria ou você recusaria a renovação de contrato? Manda mensagem, participa com a gente, pode mandar texto, pode mandar áudio, pode mandar sinal de fumaça, SMS, porque tem ouvinte que manda SMS aqui. claro. Tá achando que não? Opa. Fax, pode mandar Carta também social. carta social, pode pedir pro mototaxista trazer a sua opinião aqui, a gente lê a carta aqui ao vivo. Ou, de qualquer forma, você participa conosco. Se tiver no YouTube, Claro. no chat do YouTube, de qualquer forma você participa com a gente, porque o ouvinte faz o programa, faz o Arena conosco. É ou não é, Carlão? É verdade, meu caro Antônio Lupe. Tá nervoso ou não? Não. Tá sim. Nervoso com o quê? Pô, afinal de contas, né? Ué, É líder, pô, é líder. eu não falei nada. Flamengão, o rubro-negro? 4h17, Eduardo Rodrigues está na Central Técnica, Sameladip, aniversariante, hein? Parabéns, Mais um ano. Samela Dip, parabéns. Aê! Parabéns, Samilão, que está operando aqui o streaming. A gente volta daqui a pouquinho para falar de vários assuntos do esporte neste início de semana. Tá acabando, hein? Já termina. O Arena volta já. Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4h19. Fábio Chaib, por favor, os confrontos novamente da Copa do Brasil, sorteio que foi realizado daqui a pouquinho para nossa audiência rotativa do rádio. Quem ligou o rádio agora? Quais são os confrontos das oitavas da Copa do Brasil que só vão acontecer depois do Mundial de Clubes, Chaib? Exatamente, a data prevista para a primeira partida é dia 31 de julho. Os confrontos são os seguintes, Lupi: São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro encara o Flamengo. O Retrô de Pernambuco encara o Bahia. Fluminense e Internacional duelam. CRB e Cruzeiro. CSA e Vasco. Botafogo e Bragantino. E para finalizar, com uma chave de ouro, né? Essas oitavas de final, Corinthians e Palmeiras vão duelar por uma vaga nas quartas de final da competição.
Boa! Qual confronto você destaca? Não tem outro, né, cara? Não acho que Corinthians e Palmeiras é o duelo mais legal dessa. Sim, sem dúvida alguma, Corinthians e Palmeiras. É claro que hoje o momento ele é do Palmeiras, mas tem muita coisa. O futebol é dinâmico, maluco, né? E de repente o papel pode se inverter até o momento do jogo. Mas grandes confrontos, além de Corinthians e Palmeiras, o Atlético e Flamengo, né? Que é uma rivalidade interestadual. Mas esse derby paulistano realmente vai mexer com os nervos de palmeirenses e corintianos. Torcedor colorado, hein, Cabelo? Acordou não, né? Tá tendo uma tarde meio que terrível, né? Porque pega o Fluminense, né? O Fluminense que vai participar do Mundial e pega um outro time que também vai participar do Mundial na Libertadores. Flamengo é parada indigesta pro Inter, né? O Inter que também meio altos e baixos e tal. Cruzeiro que vem crescendo, né? Mas eu queria destacar também Botafogo e Bragantino. Parada dura pro Botafogo, e o Bragantino nessa campanha. E traz uma boa recordação pro Botafogo, né? Porque o Botafogo ele é o campeão da Copa Libertadores, ele começa na repescagem, o grande jogo, né? Antes de entrar na fase de grupos ano passado, foi contra o Bragantino, né? Que segura o empate aqui, foi uma coisa maluca. E o Botafogo conseguiu entrar na fase de grupos e o resto é história. Mas difícil, né? O Bragantino vive um grande momento. É que falar... A gente fala muito do atual dos clubes, né? Claro. Mas o confronto é lá longe, né? Nossa. Tem esse Mundial, contratações vão chegar, equipes vão perder também valores, né? Então até lá muita coisa muda, mas hoje, né, se nós falarmos em Bragantino e Botafogo, apesar de um equilíbrio, o Bragantino vive um momento melhor, né? Igual Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras vive um momento também mais tranquilo que o Timão. 4h22, vamos aqui pro nosso WhatsApp. Opa. E a primeira pergunta vai pra quem? Pra você, Carlão. Então vai. O José Carlos de Campinas, final do telefone 7777, hein? Pergunta pro Carlão. O estagiário Kleber Xavier, precisando ganhar o jogo, escala o time sem centroavante, não faz nenhuma substituição até os 40 minutos do segundo tempo e depois que toma o gol aos 44, ele coloca 2 centroavantes. Qual a intenção dele com essas substituições? Se durante o jogo ele não colocou nenhum centroavante, a pergunta é pra você, Carlos. Você tem 1 minuto pra tréplica. Ali já era o momento do desespero. Eu acho que houve um erro de avaliação da diretoria do Santos em contratar o Kleber Xavier. O momento é muito difícil, é muito duro. Exemplo como aconteceu em 2023, quando a diretoria fez uma aposta no Paulo Turra, né? E as coisas não deram certo. Esse ano a mesma coisa. Só que tem uma coisa, o Santos não fazia uma má partida contra o Botafogo. Muito pelo contrário, o Santos merecia uma sorte melhor. Mesmo com um jogador a menos, eu acho que o Santos poderia pontuar neste jogo com o Botafogo, mas aí as coisas deram errado, os gols não saíram, né? Os atacantes perderam muitas oportunidades. O Neymar foi expulso, fazia uma partida legal, uma partida ok, poderia ajudar, mesmo lá ainda longe do ideal, mas tecnicamente é um jogador diferenciado. Só que aí depois do gol a coisa degringolou e acho que na base do desespero o Kleber Xavier foi colocando atacante, né? Atacante, como se isso resolvesse. Né, e não deu certo, o Botafogo voltou da Vila Belmiro com os 3 pontos e o Santos envolvido aí nessa crise, né? Não sai da zona do rebaixamento, tem essa indefinição do Neymar, mas o Santos não fez um mau jogo. Eu acho que se o Neymar permanecer, isso tem muita coisa para ser conversada e tal, mas se o Neymar permanecer renovaria ou não? E demonstrar o foco, eu acho que o Santos não cai. Se você fosse o Santos... Com uma conversa, com algumas condições, eu renovaria. Mas eu acho que independente da permanência acho que o Neymar teria que abrir mão de algumas coisas. Eu acho que Kleber Xavier... se o Neymar permanecer ou não, tem vida curta. Independente da permanência ou não do Neymar. Mas eu renovaria com o Neymar com algumas condições. Com algumas ressalvas, com uma boa conversa e tudo muito esclarecido, às claras, né? Tá afim? Na verdade, eu acho que apesar desse mau momento do Neymar, eu entendo as críticas e são críticas que se encaixam realmente. O Neymar não tem demonstrado vontade, fisicamente está muito abaixo, mas a gente sempre acredita que o craque vai aparecer. Mas eu acho que se o Neymar estiver afim, contratinho de produtividade. Também. Não sei se ele aceitaria, mas eu faria uma proposta. Mas se o Neymar estiver afim, né, depois da Copa do Mundo, tal, com um contrato renovado, eu acho que o Santos, com o Neymar, tem possibilidades de escapar da queda. Oi, Chaibe. Não, a gente tá falando do Santos, tá decepcionando bastante, o Paulista tá decepcionando nesta Série A, mas quem se destaca é o Mirassol, né? Nossa, tem que enaltecer o trabalho do Mirassol, 7º colocado nesse momento, 17 pontos ganhos, já tá fazendo um belo serviço aí na meta que é se manter na Série A, já passou do 1/3 do campeonato aí, os pontos necessários também. O Mirassol é a 7ª colocação, 17 pontos, nesse momento estaria brigando por uma vaga na Libertadores da América, veja só. O Chaibe mandaria o Neymar pro Mirassol, é a opinião do grande Fábio Chaibe. Fala, galera. O Neymar não dá pra fazer muita... Sou gaúcho, torcedor do Ipiranga. É torcedor do Guarani.
pelas mensagens anteriores aqui. Ô Maurão, lá do Nova Europa, falou que vai ser 3-0 pro Ipiranga. Opa! E mandou pra você, hein, Carlão, aqui, ó. Não sei por que a mensagem. Vamos lá, mais um aqui, ó. Wagner de Hortolândia, boa tarde, pessoal. Na minha humilde opinião, não. Bem grandão. Obrigado por nada. Wagner de Hortolândia não renovaria com o Neymar. Meus amigos ponte pretanos, que me perdoem, inclusive os do Arena, mas hoje eu vou torcer pro time do Posto. Que analogia. Grande JP de Moraes. Vamos ver mais mensagens aqui. Renovaria sim, pra Gandula. É o Marcelo Fraga Pinheiro, que tá bravo com o Neymar. O pessoal não gosta do Neymar, hein? Boa tarde, amigos do Arena. Eu não renovaria, porque o carnaval desse ano já passou. É o Cláudio Amaral Cardoso. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio, tamo junto em Xeronal. Vôlei Renata anuncia novo reforço para os próximos campeonatos. O menino Ney, após bela atuação ontem, Cris Salvione, de Sumaré, foi bem agora o Cris. O pessoal tá mandando áudio também, Bolacha. Vamos ouvir a participação do ouvinte através do 991869070. Bom dia, meus amigos da CBN. Aqui quem fala é o Adilson de Campinas. E o menino Ney, hein? O que aconteceu? Eu acho que, na minha opinião, ele vai ser sempre o menino, sempre o moleque. Não vai amadurecer nunca. Coitado do santista que acreditou nesse cara. Obrigado. Aí a opinião do ouvinte. Deixa eu registrar mais participações aqui de texto. Neymar não tem mais lugar em clube grande. Não renovaria com Neymar. A opinião do Marcelo Coelho. Final do telefone 6525. Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Se eu fosse presidente do Santos, jamais teria contratado o Neymar de volta. Quem perdeu com essa contratação foi o Santos. O pessoal não renovaria se tivesse a caneta na mão. Boa tarde, rapaziada do Arena. Sou a Silvana de Campinas. Olha a Silvana de Campinas, hein? Atenção para a opinião da Silvana de Campinas. Eu não renovaria o contrato do Rapazinho, ela mandou aqui, ó. Rapazinho. Neymar. Nem que mais... Vamos começar de novo. A Silvana de Campinas. Eu não renovaria o contrato do Neymar, nem que o mais está no Santos. Acho que é mais ninguém que tá no Santos, deve ser isso, né? Se eu entendi a mensagem é essa. Maurício Braz. Mauricião. Boa tarde. Hein? O Cabelo participando do programa em plena Segunda Brava? Estranho, hein? Parabéns pra Samela. Cadê o bolo? Tá aqui na redação, Mauricião. Pode passar aqui, porque o seu pedaço está guardado. Não renovaria o contrato com o Santos. O Neymar está pirado. Quem assistiu o jogo ontem viu que ele está possuído. Tem razão. Tava esquisito. Ele tava muito nervoso. Brigou com a torcida do Botafogo. Brigas desnecessárias. Mas essa do Botafogo nem me chama tanta atenção, Fabião. O que mais me chamou a atenção foi o destempero com os companheiros, né? Em alguns momentos os jogadores não tocavam pro Neymar, ele gesticulava demais, ficava... Isso dá pra perceber assim, ele queria mostrar, queria ajudar o Santos, mas um destempero desnecessário, né? Eu acho que... O jogador já com uma certa bagagem... mais de calma. E outra, fica aí se apegando à torcida. A torcida, onde ele for, a torcida vai pegar no pé dele, tem que, não é? E tem esses caras que fazem essas traduções labiais aí também na internet, né? Não sei se você acompanhou, Carlão, tem um rapaz que fez do Neymar nesse último jogo, é pra você ver as coisas que ele fala pro juiz, cara. Ele fala, vocês são muito ruins, você não manda nada, você manda mal demais, você é muito ruim, quem te mandou dar cartão? Ele fala assim na frente dos caras, o cara, calma, tem que ter respeito. Mas ele parecia que tava querendo tomar o cartão. Ontem me lembrou, eu não sei se você... Teve aquela Copa América em que ele foi expulso contra a Colômbia. Sim, você lembra? 2015. 2015, e ele já vivia algum problema na ocasião. E, cara, aquele jogo ele tava na cara que ele seria expulso, e brigando com o adversário, brigando com todo mundo. Bomba, foi expulso. O pau comeu depois da partida. Foi, isso mesmo. E ontem, nossa, um destempero danado, nervosinho demais o menino Ney. Menino Ney. O pessoal tá mandando muito. Gera, hoje... É polêmica. O que acontece? São 3 assuntos que geram mais... engajamento. É a palavra do momento. É a palavra do momento, engajamento. A primeira, Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos falar da derrota do Palmeiras, hein, Chaib? Que vergonha, hein? Você tem um despertador sobrando aí na sua casa? Tá pro Abel.
Porque ontem a rapaziada do Verdão entrou em campo dormindo. Aí quando acordou já tava 2-0 pro Cruzeiro. Com aquele feijãozinho tropeiro, pesado, né? Aquele zoiudo instalado, né? Aquela farofa. Aquela couve. Nossa, que delícia. Vende no Mineirão ainda vende no Mineirão, apesar da arena nova aí que tomam conta dos estados brasileiros, o Mineirão mantém a tradição, tem o tropeirão lá com o zoiudo, velho. Então, acho que cada jogador do Palmeiras comeu 2 tigelas, assim, ó, bem recheada. O Flamengo, líder do campeonato brasileiro. O Corinthians, que tá numa confusão danada. E o menino Neymar. São os assuntos que geram engajamento hoje. Não tem jeito. Eu acho que o Neymar mais que Flamengo e Corinthians. Mais do que o Flamengo e Corinthians. Ó, quer ver, ó? José Lúcio muito de Campinas, ó. Muito. Neymar na Ponte Preta já. Lúcio Lima mandou mensagem aqui pra gente. Vamos ver outro. Né? Ó, boa tarde, pessoal. O menino Ney não renova. É a Lara que mandou mensagem pra gente. Obrigado, Lara. Mais uma aqui, ó. Macaca 2-0 hoje. Henrique Sanches, grande Henricão, obrigado pela mensagem. Tem a ponte pra gente falar hoje também, hein? Ai, meu Deus, vamos lá aqui, ó. Fala, pessoal, minha opinião é diferente. Tanto o Kleber Xavier quanto o Marcelo Fernandes, o problema não é técnico. Eles não entram em campo. Tem a ver também. Eu acho que o Santos é de cima pra baixo, é o problema. O Ricardo do Jardim Miriam não renovaria com o Neymar. Ele está capenga. Está igual o meu Celta. Nossa, o Celta deve estar judiado, hein? Não deve sair do mecânico, hein? O Neymar tá fisicamente. Boa tarde. Vocês sabem qual foi o critério... Nossa, essa mensagem é grande. O Cláudio de Indaiatuba. Vocês sabem qual foi o critério da FIFA para escolher os clubes para o Mundial de Clubes? O próprio nome já diz. Mundial de Clubes. Uma pergunta. O Palmeiras tem Mundial de Clubes? Uma observação. O Corinthians, segundo a própria FIFA... tem 2 títulos mundiais. Portanto, por que o Corinthians não está nesse Mundial? Sobre o Neymar, além da medalha de ouro nas Olimpíadas, o que mais ele ganhou para o Brasil? Em tempo, mais um assunto. O Ancelotti não joga. Os nossos jogadores são nota 6, 6,5 no máximo. Não acredito que possamos ganhar a Copa do Mundo. Obrigado. É o textão do Cláudio de Indaiatuba, repórter CBN. A gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de junho de 2025, a diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, afirmou que os investimentos no setor já atrasam em razão dos juros altos no país. Segundo ela, o total de aprovações de novos financiamentos para energia, saneamento e logística pode não passar de 80 bilhões de reais esse ano. A Selic está em 14,75% ao ano. A polícia do Rio de Janeiro encontrou a jornalista Charlotte Pitt. Ela estava desaparecida desde fevereiro, foi localizada num hotel na zona oeste de São Paulo. A família da mulher foi informada e o inquérito arquivado. A União Europeia alertou que pode acelerar medidas de retaliação se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar a elevação das tarifas sobre as importações de aço e alumínio. A manifestação acontece antes de mais uma rodada de negociações comerciais entre o bloco e o governo americano. Na última sexta-feira, Trump anunciou um plano para aumentar as taxas sobre os produtos de 25% para 50%. A CBF sorteou os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os maiores destaques são o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo e o clássico Corinthians e Palmeiras. O São Paulo encara o Atlético Paranaense, Bahia enfrenta o Retrô, Fluminense joga contra o Internacional e o Cruzeiro duela com o CRB. Também tem disputa entre Vasco e CSA, além de Botafogo e Bragantino. Horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 34 minutos antes das informações do trânsito. Mário Quintino, se você tivesse a caneta na mão, presidente do Santos, renovaria ou não com o menino Ney? Boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Não renovaria, Lupe. Apesar de que, sabendo que é uma situação complicada que eu acho que o Santos mesmo se colocou, viu, Lupe? Voltando da Série B, né? Tinha toda essa expectativa aí, acabou se apegando também a essa esperança aí que o Neymar pudesse trazer, tanto em campo quanto fora também, né? Bons retornos, mas isso não aconteceu. E acho que não vai acontecer também, Lupe. Boa! Seja por ele, seja também por quem está no Santos. Ah lá, opinião de um santista. Esse é Mário Quintino trazendo a opinião dele aqui no Arena CBN. E agora o Mário Quintino traz as informações das estradas aqui na região, Mário. Vamos lá então, Lupe. Trazendo informações da rodovia Dom Pedro, que tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Atenção a partir do Trevo dos Amarais pelo excesso de veículos. Para quem vai no sentido de Atibaia e também de Jacareí, a movimentação é maior, a altura é do Trevo de Souzas e também já na passagem por Atibaia, a gente comentou mais cedo, tem obras lá na altura de Atibaia, atenção, a altura é do quilômetro 83. No sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Anhanguera já tem um ponto com lentidão no sentido do interior em Campinas, pista marginal para acessar John Boy Dunlop e em direção de São Paulo em Jundiaí, pelo excesso de veículos, a altura é do quilômetro 60. Na rodovia dos Bandeirantes, para quem vai em direção da capital, no trecho de Campinas, tem uma ocorrência à altura do quilômetro 93. Ainda não tem lentidão, mas de qualquer modo, atenção, você que utiliza também a Bandeirantes, já na passagem pela Avenida Rui Rodrigues. Lupe. Muito obrigado ao Mário Quintino, que volta na programação da CBN com Campinas com outras informações do trânsito. Agora 4h36. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. XP e Visa apresentam... Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN. Quatro horas e 37 minutos. Rapaz, meu pai, o santista Walter Natali, está full pistola com o Neymar. Não renovaria não, é o Fábio Natali de Americana. Eu renovaria sim, pois é um craque e se ele quiser, pode se dedicar e fazer acontecer. Outra questão é em relação ao benefício financeiro. Tudo que toca vira ouro. É a Nilvia de Valinhos, ó. A Nilvia observando aí o lado... O business. O business. O faz-me rir. É. Porque o pai do Neymar, o vestiário do Neymar foi reformado, né? Sim. Então, ó lá. Chegada ao Santos. Ó, mais uma. Neymala no Velo. É o Paulo de Tarso de Rio Claro. O Paulo de Tarso quer o Neymar no Velo Clube. O Velo Clube joga a Série A do ano que vem do Paulistão, hein? Opa! Ó... olá, gente, dando opinião aí no programa, não entende de bola e vocês vão no vácuo. Ô, louco. Não fazer a clínica da maldade, viu? Ixi, que confusão essa aqui, hein? Não entendi, mas tudo bem, o que importa é a participação. Ayrton de Hortolândia, Neymar, nunca acreditei nele. Muito menos na seleção brasileira, muito fraco. Jamais renovaria, por mim nem teria vindo. Neymar já era, ele não quer mais jogar. Por enquanto, a maioria dos ouvintes não renovaria com o Neymar. Palmeiras sempre dando sorte nos sorteios, hein? Só pegou o time pequeno e sem tradição internacional. Quem mandou mensagem é o Vinícius. Será que ele tá falando da Libertadores ou da Copa do Brasil, hein, Carlão? Ele tá dando uma alfinetadinha no rival, né? Né? Isso faz parte também, aquela brincadeira. Acabei de ir ao... Corta o Fábio Chá. Corta o Fábio Chá. Tá enchendo o saco hoje. Acabei de ir ao... Pode tirar. Bolachinha, fecha aí, daqui 5 minutos você abre, tá bom? Eu acabei de ir ao toalete agora e Marco Guarizo também fez uma brincadeira envolvendo o co-irmão. Tá. Isso faz parte. Márcio Matos, de Americana. Pode cortar o Fábio Chá. 2 minutinhos sem Fábio Chá. Márcio Matos de Americana, não renovaria. O custo foi bem maior que o benefício. Com esse recurso, quantos jogadores o Santos contrataria? É verdade. Ó, o Edu de Barão Geraldo, Santos vai brigar pela permanência e quem é a figura que suporta a pressão? Não tem. O Santos não deve ir ao mercado atrás de medalhões. Então, a renovação é importante pro Peixe.
Edu de Barão Geraldo. O Roberto Estradioto, de Hortolândia. Boa tarde, meninos do Arena. Se eu sou o presidente do Santos, daria um pé no traseiro. Neymar. Sim. Abraços a todos e boa semana. Os fundilhos, né? Tá acabando, falta um minuto pro Chaib liberar lá, tá bom? Eu iria investigar se as bets teriam alguma coisa a ver ou não. Estranho demais, aquela mão na bola. Aí já é muita teoria da conspiração. Não duvido também, mas até que prove. Mais uma pichotada daquelas, é o Milton Macedo da Silva, que mandou mensagem pra gente, ó. Parabéns, Salomão. É Samilão, não é Salomão. Salomão é o lateral do Retrô. Boa tarde, galera do Arena. Tudo que o Corinthians precisava era de um Palmeiras nas oitavas pra esse time acordar e vir a taça. Até lá, Palmeiras. Já vai estar sem o Estevam. É o João Batista. Hino do Corinthians. Hino do Corinthians, porque senão daqui a pouco vai dar polícia aqui, vai virar uma confusão danada. Deixa eu ver aqui. Tarde, na Libertadores, o concorrente de vocês colocou na semi Palmeiras e São Paulo. Outra com 2 estrangeiros. O Fla não passa das oitavas. E aí, concordam? O duelo contra... Deve ser a Libertadores que ele está falando, né? Duelo contra brasileiro, independente da situação, é sempre um risco, né? Eu vejo o Flamengo como favorito, mas até lá muita coisa pode mudar. Só que é mata-mata, né? O Flamengo faz um jogo ruim contra o Internacional, né? E coloca tudo a perder. É muito equilíbrio. Duelo brasileiro é difícil, nem sempre o favorito leva melhor. Lembrando que o segundo jogo é no Beira-Rio, né? Falta 30 segundos ainda pra voltar. Eu tenho informação, cara. Agora 1 minuto e meio. 1 minuto e meio pro Chaib agora. Pode fechar lá, viu, Bolacha? 1 minuto e meio. Renê Simões estava certo. Criamos um monstro. Neymar está se perdendo no personagem. Abraços. É o Pedro Berton que pergunta pro Carlão sobre o japonês do Guarani. Boa, Pedrão. Deixa ele lá se preparando pra Copa Paulista. Aliás, a gente vai observar melhor. Posso dar uma informaçãozinha rápida? Corta o cabelo também. Que situação, meu bugre tá mais no fundo do poço. Não, ô Jonas de Jesus, o Guarani ganhou, cara. Tá louco? Saiu da zona do rebaixamento da Série C, agora tem um pouquinho mais de tranquilidade. Primeira informação do Fábio Chaib, tá liberado. Fala, Chaib. Definidos mandos de campo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense decide em casa contra o São Paulo, o Atlético Mineiro decide em casa contra o Flamengo, o Retrô decide em casa contra o Bahia, o Fluminense decide no Maracanã contra o Internacional, o CRB decide no Rei Pelé contra o Cruzeiro, o Vasco decide em São Januário contra o CSA. Segura. O Bragantino, vai lá. Bragantino decide em Bragança Paulista contra o Botafogo, e Palmeiras e Corinthians. E agora, o que você acha, cara? O Corinthians decide em casa. Pela alegria do Fábio Chaib. No Allianz Parque, dia 6 de agosto. Pela alegria dele. O primeiro jogo, né? O Química Arena. Rapaz, deu ruim pro Corinthians, hein? Ou não, né? Ou não. O jogo a decisão do Paulista foi na Arena, né? Ganhou o primeiro jogo no Allianz. A vitória foi no Allianz, né? Não adianta. O Corinthians, quando chega nesse estágio, é aquela coisa, não deixa chegar. O Corinthians é sempre perigoso. Vá, Cabelo. Não tem nem presidente, cara. Você que tá falando. Dá uma segurada aí, Vai ficar puxando... Segura a emoção aí, pô. Corinthians agora. Aliás, rapidinho, só para a Copa Paulista, o Primavera... Ele é parente do Augusto Melo, Fábio Chaib. Corta o microfone do Cabelo. Primavera bateu Inter de Limeira, jogo treino hoje 3-1. Corta. Isso, obrigado. 4 horas e 44 minutos. O Claudião mandou aqui, obrigado, não responderam nada. Claudião, tem muita mensagem aqui, tá? Daqui a pouco o seu xará vai ler. Lê minha mensagem inteira. Que situação, meu bugre tá mais no fundo do poço do que lençol freático. Jonas de Jesus. Jonas, mas o Guarani ganhou, cara. Venceu. Não sei por que você tá com esse desespero. Pode, mais 1 minuto aqui, tá? Sem microfone. Vamos ouvir mensagem do ouvinte de áudio, o Bolacha, por favor. Fala, moçadinha. O programa de vocês é sensacional. Aqui quem fala é Jorge, aqui da Vila Boa Vista. E eu não renovaria aí o contrato do Neymar no Santos. Eu sou igual o Bolacha. Não! Pode ir pra próxima, Bolacha. Você renovaria ou não com o Neymar? Boa tarde, galera. Arena CBN.
Eu acho que o Neymar, não, tava contra o Neymar, mas ontem eu acho que ele viu antes do jogo um vídeo lá do Maradona fazendo um gol de mão. Aí ele falou, vou fazer um gol de mão, vou sair de campo, vou me consagrar, vou virar notícia no mundo inteiro. Só que ele esqueceu que para ele chegar assim, 0,0 alguma coisa de porcentagem perto do futebol que o Maradona jogava, ou de outros brasileiros, tá longe. Então ele acertou a bola errada, na hora errada, no lugar errado, tudo errado. Mais um. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Eu renovaria com o Neymar, só que não deixaria ele jogar no Santos, não. Emprestaria pro Guarani, que aqui tá precisando. E outra coisa, na Série C, aquele gol lá ia valer, viu? Não tem VAR? Um abraço, boa semana. É verdade. Não tem VAR, mas o árbitro nem precisou do VAR, né? Foi muito assintoso, né? Mais um. Fala, galera do Arena. Tá na hora do Neymar se juntar ao time do INSS. Ô, louco. De Campinas. Mais um, Bolacha, o ouvinte mandando áudio aqui no Arena. Ô, pessoal da Arena CBN, tudo bem? Aqui é Carmelino. Se eu tivesse dinheiro, eu assinaria assim para permanência do Neymar no Santos. Ontem, até quando ele jogou, o Santos estava bem. Ele se entregando, jogando bola e sem se machucar, né? E deu aquela infelicidade lá de ser expulso. Mas se não tivesse sido expulso, talvez o resultado seria outro. O Santos ficou com 1 a menos e deu no que deu, né? Mas eu assinaria assim, para a permanência dele no Santos. Alô, CBN. Valeu, 4h45. Vamos lá. Freitas, todo mundo aí. Boa tarde, galera da CBN. Bom programa para vocês. Galera, não sou santista, sou corintiano, mas esse cara aí tinha que pagar a passagem dele pelo Santos. Ele tinha que pagar. Esse cara é um arregão. Sempre que precisou dele, ele arregou. Sempre. Então, assim, muita mídia pra esse cara aí, irmão. Muita mídia. Não deu nada pra ninguém. No Brasil nunca fez porcaria nenhuma. Nervoso, hein? Ó, 4h45, chegou uma mensagem pra você, Chaibe. O Chaibe tem sorte que hoje teve os sorteios e o Neymar como assunto. Assim, geral esquece que o Palmeiras já perdeu 2 seguidas no Brasileirão. E ambas para concorrentes ao título. Quem que é esse daí? Fala, que lugar que ele tá no Brasileirão? Que lugar que ele tá no Brasileirão? Vem aí o lugar que ele tá. Quem que é, Lupe? Fala aí. Grande abraço. É Santista, né? Santista não dá, né? O Vinícius. Deixa eu ver, o Vinícius. É corintiano? Deve torcer pro time do povo, né? E aí, Fabião? O cara tem que ajeitar primeiro ali a fase da presidência, polícia no meio, sala sendo invadida. Fábio Chaves tá demais. Da torcida xingando, caindo dentadura na frente. Calma, Chaves, calma. Corta o Chaves, de novo. Chaves. Tá nervoso. Olha o que o ouvinte faz com o Fábio Chaves. Tem alguém aí que vai continuar com o fanatismo pelo Neymar, defendendo ele, achando que tem solução? É o Luiz Santos. Essa pergunta, essa carapuça serviu pra você, não, de jeito nenhum, não. Quando é pra gente elogiar, elogia. Mas quando é pra descer a ripa, eu sinceramente, eu não caio nesse clamor popular de algumas pessoas que odeiam o Neymar e às vezes se esquecem das coisas que ele fez. Neymar é campeão da Libertadores pelo Santos, fazendo gol em final. Neymar é campeão pelo Barcelona, fazendo gol em final. O Neymar fez um gol importantíssimo na Copa do Mundo, só que infelizmente os companheiros quiseram atacar contra a Croácia e o Brasil acabou cedendo. Então a gente não pode falar que o Neymar é um fracassado, que ele comete erros inúmeros, né, e que merece uma punição, sem dúvida alguma, isso eu concordo. Agora a gente não pode colocar no lixo o que o Neymar já fez. Ele é um atleta vencedor, ele é um atleta de qualidade e é um atleta que, se estiver em plenas condições físicas, coisa que ele não está... Centrado, né? Se ele estiver centrado, ele tem condições sim de ajudar o Santos. Essa situação do Neymar é que a gente sempre brinca, o Neymar envolve muita coisa, né? Muita gente não gosta tal, e acaba confundindo as coisas, mas o Neymar, como jogador de futebol... Ele é extremamente vencedor. Só falta a Copa do Mundo pra ele. E aí? O André falou que em 2016 Neymar deu o primeiro título olímpico pro Brasil, mas ele crê que não vai renovar porque ele não quer mais jogar bola.
Continua sonhando, Carlão. Continua sonhando. É pra você, Carlão, essa mensagem sobre o Neymar. Eu tenho um defeito que eu sempre acredito no craque. Eu acho que o craque, alguma hora, posso estar errado, né? Não tem problema nenhum. Hoje, ou assim, pelo que o Neymar tem mostrado, eu acho que eu até vou errar por essa minha crença de que o Neymar vai voltar, mas eu ainda tenho um fio de esperança. Quem mandou mensagem aqui foi o Leonardo de Moura Álvares. O Santos vai com certeza tentar renovar com o Neymar. O Neymar é que não vai renovar com o Santos. Ele coloca aqui cifras, né? Então, assim, por conta do dinheiro. Deixa eu ver só mais uma antes do break. Boa tarde. O Neymar deu uma mão pro Santos não renovar. É o Ian, usando até uma figura de linguagem, né? Uma expressão. Que ele fez, uma expressão. O intervalo... 4h50, daqui a pouco a gente fala da vitória do Guarani contra o Retrô e projeta o jogo da Macaca, 7h30 da noite contra o Ipiranga de Erechim, no majestoso Arena. Volta daqui a pouquinho com o Fábio Chaib um pouco mais calmo. Arena CBN. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Para você ficar por dentro da Liga das Nações Feminino, que começa no dia 4 de junho, quarta-feira, hein? Com sede no Maracanãzinho, às 14h, os Estados Unidos encara a Itália. Também no mesmo palco, o Brasil entra em ação contra a República Tcheca, esse jogo às 5h30 da tarde. Tudo isso quarta-feira, hein, Cabelo? Vai anotando aí, ó. E para fechar o dia 4, a primeira rodada da Liga das Nações com sede no Brasil, tem a Coreia do Sul contra a Alemanha. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Carlão de Freitas, 4h53. Vitória boa do Guarani para dar uma tranquilizada no ambiente, né? Importante, Lupe, vitória por 2-0, com alguns jogadores aparecendo ou reaparecendo, né? Casos de Isaac, principalmente. Rafael Bilu fazendo as pazes com as redes, a defesa não tomando gol pelo terceiro jogo seguido, ou seja, indícios de que a coisa pode mudar, né? Vitória fora de casa, isso é importante. Agora o Marcelo Fernandes vai ter aí um bom tempo para preparar, para corrigir, para potencializar o que tem dado certo, para o Guarani pegar uma rota diferente dentro da competição. Tem o Itabaiana, né? E ainda é um adversário ali direto para escapar das últimas colocações, mas quem sabe uma vitória sobre o Itabaiana, o Guarani já começa a pensar em uma outra situação. Acho possível, né, de 20 equipes que participam da Série C, 8 se classificam, ou seja, quase a metade. Então o Guarani enfileirando aí mais 2 vitórias consecutivas, eu acho que já pode mudar o caminho aí dentro da competição. Jogo esse com o Itabaiana no brinco, né? Brinco de ouro. Expectativa de casar, né? Da torcida comparecer. É aquela coisa, a gente brinca assim, mas contra o Figueirense a vitória se ofereceu pro Guarani, o Guarani não soube aproveitar. Contra o Itabaiana, a Série C
está se oferecendo para o Guarani mudar o planejamento ou mudar o objetivo, cabe ao Guarani aproveitar. E hoje, Fábio Scheib, tem a Macaca em campo contra o Ipiranga. A Macaca líder pode aumentar aí a distância para o segundo colocado em caso de vitória. A Macaca que vem bem fora de casa precisa agora ter um jogo bom em casa também, né? Depois daquela derrota pro Brusque, a Cachapante 4-1, a Ponte tenta manter a liderança vencendo em casa junto ao seu torcedor. É importantíssima essa vitória para se afastar aí da segunda colocação e dar um passo importante com uma classificação. A gente falou durante o programa da manhã também que 26, 27 pontos daria uma tranquilidade para a classificação, então a Ponte já está muito perto disso. Uma vitória hoje deixa a Ponte apenas 2 vitórias dessa meta, né? Chegou mais uma pra você, Scheib. O Scheib só está exaltado assim... Eu tô aqui. Porque sabe que com esse futebolzinho, o Palmeiras vai tomar vareio do Porto, vai perder pro time árabe e vai apanhar do Messi, semi-aposentado. Calma, Scheib. Pelo menos parece que você... A primeira Copa do Mundo de Clubes estará presente, né? Coisa que você fica vendo pela televisão. Apenas. Você e o Neymar estão concorrendo aqui com relação aos haters, Fábio Scheib. São as polêmicas. Que isso. Ó, depois da porrada que o 100 Mundial tomou do Mengão, agora é ladeira abaixo. Mais um, ó. Boa tarde, Arena CBN, o programa de esportes que fala de tudo e até de futebol. O Flamengo é só orgulho. A nação rubro-negra. Sou Everaldo Miranda da Vila Industrial na escuta. Vou ler de novo o começo da mensagem, hein, Scheib? Depois da porrada que o 100 Mundial tomou do Mengão, agora é ladeira abaixo. Solta o hino do Flamengo. Malvadão é complicado. Os caras resolveram pegar no seu pé aqui, hein, Scheib, hoje. Não, que isso. Ó, mas tem mensagem boa. O Scheib... Dilema da Libertadores 2021 ali, pô. O Scheib não existe. Ninguém segura o homem hoje. Tá impossível. É, porque já deve ter chegado o cartão de embarque, né? Ele tá ansioso. Boa tarde, amigos. É o Elias aqui. Neymar dará a volta por cima como Ronaldo Fenômeno. Olha e aí. ninguém acreditava mais em 2022. E ele vai ganhar a Copa. Pode acreditar. É o Elias Rodrigues que mandou mensagem pra gente. Obrigado pela participação. A última aqui, deixa eu ver. Mandou áudio. Vamos ouvir mais um áudio? Ô, Bolacha, 4h57. Boa tarde, amigos da Fica CBN. com menos tempo por sarcófago. Aqui é o Paulinho Maradona, um abraço a todos aí. Se eu fosse o Santos, se eu fosse o presidente, tivesse a oportunidade de resolver essa questão aí, não renovaria com o Neymar, não. Pegaria o valor que fosse renovar com ele, contrataria 5 fera aí. Traria 5 jogadores de qualidade, né? Que é o que mais ou menos acho que dá pra trazer no lugar do Neymar. E o Santos voltaria a vencer os jogos, a crescer no futebol, melhorar, né? Porque o Neymar não faz chover, não. O Neymar não faz nem garoar mais nada. Boa. Tá bom? Valeu. Ó, a última, tá, Scheib? Manda aí. Criaram um campeonato só para esculhambar ainda mais com o 100 Mundial. Final do telefone 3185. É a última, Copa do Mundo de Clubes, é diferente. Não tem validade. Cabelo, antes do sarcófago, pra quem não torce pra Ponte hoje, não quer saber de Série C, qual o cardápio pra quem gosta de futebol, mas aquele cardápio bem alternativo. Hoje tem opções. Pelo catarinense da Série B, 7h30, tem Carlos Renault e Fluminense. Pelo Goianão, divisão de acesso, 7h30, Trindade Anapolina. Opa! Gaúcho da Série A2, 7h30, Lajeadense e Novo Hamburgo. Boa! 8 da noite, Paranaense da Série B, Galo, Maringá e Batel. E pra finalizar, vamos lá. O Mineiro Módulo 2, Mamoré e Varginha. Ele é o Almeida especialista nesse módulo 2 aí. Sobrou pra você também, hein? Sobrou, eu e Pio. Vamos lá, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. A Ponte Preta enfrentou quem? O América de Minas. O Coelho, hein? Coelho. E quem... Deca campeão mineiro. E quem atuava pelo América? Você não vai acreditar. Vamos ver se é o mesmo. Helder. Lembrei. O Helder abriu uma barraquinha lá no Mercadão de BH, mas tá ganhando uma grana. Tá bem. Tá bem. Evento em popa. Vendendo queijo. Uma delícia. Coisa linda. E aí, Carlão de Freitas?
Ai, cara, eu vou de 2016. 2016. E você, Shaibe? Eu acho que vai ser 2015, viu, cara? Rapidinho, pra quem tá no YouTube, vamos acompanhar com imagens. Quem tá no FM, o áudio. A Ponte Preta estava afim mesmo de conseguir a primeira vitória fora de casa, a tão sonhada reabilitação. Cleison deu um belo passe para Felipe Azevedo, que dominou e bateu com categoria no cantinho esquerdo. 1-0 Ponte. No segundo da Macaca, os papéis se inverteram. Foi a vez de Felipe Azevedo encontrar Cleison livre dentro da área. 2-0 Ponte. É isso aí. Temos ganhador Carlão de Freitas, América 1, Ponte 2, Brasileirão 2016, a ponte de João Carlos, Jefferson, Fábio Ferreira, Cadu e Reinaldo, João Vitor, René Júnior, depois Matheus Jesus e Christian, depois Wellington Paulista, Felipe Azevedo, depois Nino Paraíba, Cleison e Roger, técnico Eduardo Batista. Um grande abraço para todo mundo, excelente semana, às 7 da noite, Futebol Globo CBN para Ponte Preta e Ipiranga. A gente volta com a Arena, amanhã vem chegando o ponto final, valeu! Arena CBN.